Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade de ciências da quarta semana do PET 2. Nós vamos falar sobre desequilíbrio ambiental. Vamos lá? Então, desequilíbrio ambiental e suas interferências nas cadeias alimentares. O que seria isso, pessoal? Vamos pensar. O que é uma cadeia alimentar? O nosso meio ambiente, a natureza, é perfeita, a gente sabe disso. Então, para que essa perfeição continue, é preciso que haja um equilíbrio. Por exemplo, o sapo se alimenta de insetos. Se eu acabo com todos os insetos de um determinado lugar, o que vai acontecer com o sapo? Ele vai morrer de fome, né? E aí vão se acabar os sapos. E assim por diante. Então, qual que é a nossa cadeia alimentar do homem? A gente come os animais, né? Vamos falar assim, os carnívoros. Esses animais se alimentam de outros animais, que às vezes se alimentam de plantas. Então, se eu acabo com as plantas de um determinado lugar, alguns animais vão morrer. Consequentemente, aqueles animais que se alimentam desses animais também morrem. Nós que nos alimentamos desses animais também vamos ter dificuldade, porque vai começar a faltar o alimento, esse tipo de alimento e os seus derivados, né, que vêm junto com eles. Então, tá vendo como que é uma cadeia? Uma coisa prejudica a outra? E é disso que a gente vem falar nesse texto. Nos ecossistemas existem centenas de espécies que interagem entre si, né? Em busca de melhores condições de vida, de abrigo, de alimento. Uma das causas do desequilíbrio ambiental nesses ecossistemas é a poluição, né? Trata-se do acréscimo a um ambiente de produtos que ameacem a saúde e a sobrevivência dos seres humanos ou de outros organismos que vivem ali. Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é a introdução da agricultura em determinada região. Porque o que acontece? O dono de uma fazenda resolve que ele vai plantar lá só trigo. Então ele escolhe uma área e aí ele retira toda a vegetação daquele lugar, toda. E aí ele vai plantar só trigo. Só que como fazem para sobreviver os animais e os insetos que vivem naquele lugar e se alimentam daquele determinado tipo de vegetação? Eles vão começar a ir embora ou vão morrer. Aqui, ó, dá o exemplo dos insetos, né? Que por falta de predadores vai aumentar muito a quantidade. Aí, o que acontece? Eles começam a devastar essa plantação. Aí o homem faz o quê? Ele precisa procurar recursos para acabar com esses insetos, porque não tem o predador natural do inseto. Então ele começa a utilizar os inseticidas para matar esses insetos. Esses inseticidas também contaminam as plantas, contamina essas plantas que vão chegar nas nossas mesas, o solo, dependendo da quantidade, essa substância pode chegar até no lençol freático, pode vir chegar até nas nossas casas, né? Então, aí já entra esse outro assunto aqui, ó, que é a poluição da água, né? Que ocorre quando tem introdução de substâncias físicas, químicas ou biológicas, degradando a qualidade dessa água. Então, a gente sabe que em muitos lugares, né, o esgoto da cidade, ele é despejado nos rios. E aí isso afeta a vida, né, desse rio e os animais que lá vivem e os animais que vivem dele, inclusive nós, né, que precisa daquela água para sobreviver. Então a gente consegue ver que nós precisamos desse equilíbrio, de respeitar o meio ambiente, respeitar todas as espécies que ali vivem, para que a gente também possa ter mais saúde e qualidade de vida. Então, depois que você ler com muita atenção esse texto, você vai voltar e vai responder essas questões. Ó. Em relação ao desequilíbrio, os desequilíbrios, né, ambientais, marque a alternativa correta. Então, só tem uma resposta que está certa, tá? Você vai escolher uma delas e vai fazer o X ou copiar aí no seu caderno, como você preferir.
Agora você vai marcar um X na figura que representa um local com equilíbrio ambiental. Se você não está com o pet aí, você pode descrever, tá? Qual das duas que vai ser. Leia a historinha abaixo. Vida de passarinho. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então vamos lá. De acordo com a historinha, qual que é a relação, qual que é a ação que causa esse desequilíbrio ecológico dessa situação? O que o homem fez que afetou a vida aí do sabiá? Hein, pessoal? Marque um X.